Olá, meus amores, tudo bem? Bom, olha nós aqui novamente falando dos tempos verbais, né? E agora nós vamos falar aqui do indicativo e do subjuntivo. Aí tem uma mensagem aqui pra gente que é interessante ler, tá, pessoal? Sempre nesse enunciado de capítulo é legal a gente ver sobre o que vai falar, tá? Então, assim, ó, você já estudou que o verbo é uma palavra que contém noções de ação, tempo ou espaço. A forma como ele é empregado é chamada de modo verbal. Assim, o modo verbal indica a atitude do falante em relação ao fato que ele enuncia. Há três modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Neste capítulo, você estudará os dois primeiros. Qual seria mesmo, pessoal? Indicativo e subjuntivo. Bem, meus queridos, aqui nós temos um texto que fala sobre a exploração de Marte. E nesse texto nós vamos encontrar algumas intenções de verbos, né? Como o verbo é colocado de acordo com a história, ou seja, o que o autor quer nos passar. Então, dependendo da fala, o autor acaba remetendo o verbo de acordo com a situação, ok? Então, vocês leiam o texto para entenderem assim como é colocado o verbo. Para ver a diferença de sentido de modo verbal, releia esses dois trechos retirados do texto, desse texto que vocês acabaram de ler. O primeiro ele fala o seguinte: Marte é o quarto planeta do sistema solar. No segundo ele nos fala: é possível que a temperatura atinja 20 graus. Pessoal, se atentem na diferença. No primeiro trecho, há informação de uma verdade científica, né? Ali que fala do sistema solar, que é uma certeza vinda de estudos que comprovam, enquanto no segundo trecho há uma indicação de uma possibilidade, pois a ocorrência que o verbo expressa depende de alguns fatores, tornando-se assim incerta, né? Aqui, ó, é possível, pode acontecer. No segundo, a forma verbal atinja está no modo subjuntivo. Então vamos lá. Modo indicativo. Opa, aqui. Exprime uma ação, um processo ou um estado certo e real, em referência ao passado, presente e futuro. Isso significa que a certeza no que se enuncia, né? Que há uma certeza do que se enuncia e do que se fala. Bom, o planeta Terra gira em torno do Sol. Essa é uma certeza. Estamos no modo indicativo. Nós sabemos que há essa rotação, ou seja, a Terra gira em torno do Sol. Isso todos nós conhecemos. Agora veja lá no modo subjuntivo. Exprime uma ação, um processo ou um estado incerto, eventual ou irreal em referência ao passado, presente e futuro. Isso significa que há dúvida no que se enuncia, ou seja, pessoal, não tem certeza, fala algo que talvez você gostaria que acontecesse ou você ouviu falar alguma coisa, aí entra o quê? O subjuntivo. Normalmente é uma ação que depende de outra para se concretizar. Vamos ver o exemplo. É possível que a temperatura atinja 20 graus. Olha só, o modo subjuntivo também pode expressar o quê? Um desejo, pessoal. Tomara que a temperatura atinja 20 graus. Olha aí, ó. Primeiro eu falei, é possível, né? Quem sabe, talvez, se o tempo mudar. E depois ele fala, tomara que chegue, né? Estou torcendo ali para que chegue nos 20 graus. Então é o seguinte, há ainda o modo imperativo, que exprime uma ordem ou um pedido, ou até mesmo um conselho. Esse modo nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ok, meus lindos?
Um beijo grande. Sobre essa aula, eu coloco a lição no Vindimo para vocês, ok, meus lindos? Assim como nós combinamos. Beijinho, fiquem com Deus.